Fala, meus queridos. Elvis Calai aqui, dono do Missão Aprovação, atualmente policial civil no Distrito Federal. Já passei em vários concursos, como sargento do Exército, que é a ESA, passei Brigada Militar, passei na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, passei na Polícia Rodoviária Federal. Atualmente, o último concurso no qual eu passei foi analista do STJ para a especialidade policial judicial em terceiro lugar. E eu trouxe aqui então um curso de teoria de direito penal focado total pro cara que tá fazendo essas carreiras aí, que quer tirar uma nota boa em direito penal, quer ficar bisurado, quer desenrolar a aprovação. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou passar todo um assunto, a gente vai iniciar em princípios e eu vou passar um assunto dentro de princípios, que vai ser o princípio da legalidade. Vai ser uma mini aula muito curta, mas vai ser extremamente importante. E eu acho que eu vou explodir a mente de vocês com coisas que geralmente as pessoas não trazem, né? Vou sempre tentar trazer alguma coisinha, um plus a mais, que diz a minha mãe. Então, vamos iniciar. Vamos entender o que são os princípios, antes da gente iniciar o princípio da legalidade. Eles são alicerces do sistema penal, no sentido de que, imagina que a gente está construindo então um prédio, e a gente tem as vigas, os alicerces lá embaixo da terra. Esses são os princípios, é isso aqui que vai sustentar todo o nosso sistema penal, no caso, o nosso prédio. E eu pareço um doido desenhando, mas dá para entender. Tem que treinar para o psicotécnico. Mas esse aqui é o nosso prédio, então esses aqui são os nossos alicerces, esses são os nossos princípios. Eu tenho que, tudo que eu fizer, toda lei, toda norma que eu criar, eu tenho que obedecer, eu tenho que pensar sempre nos princípios. Essa norma está obedecendo o princípio X, o princípio Y, tem que obedecer. Isso é ser o alicerce do sistema penal. E aí eles possuem duas finalidades que caem muito em prova, que pouco professor fala disso aqui, né? Primeira finalidade, os princípios devem limitar o poder punitivo, limitar o poder punitivo do Estado. Ou seja, o Estado ele não pode ter infinito poder. Estado. O Estado ele vai fazer as leis para que sejam aplicadas ao cidadão e a eles mesmos. E essas leis penais aí, essas leis penais, elas são baseadas nos princípios. O princípio é o alicerce todo da norma, não é? Então é exatamente para limitar. Tem que limitar, tem que ter um teto de poder para o próprio Estado. Além disso, eles funcionam, tem mais uma finalidade, os princípios funcionam para salvaguardar direitos e garantias fundamentais do cidadão. Basicamente é isso aí. Por um lado, eu vou limitar o poder do Estado, por outro, ao fazer isso aí, eu vou respeitar, guardar, salvaguardar os direitos e garantias do cidadão. Na verdade, da pessoa que mora aqui no nosso estado brasileiro. Além disso, eles são mandamentos vinculantes. Vinculante significa obrigatório, né? Mas eles são vinculantes obrigatórios para quem? Ora, se na hora de fazer a lei eu tenho que respeitar essas finalidades, então é exatamente para o legislador. Na hora que o Tiririca lá ele vai criar a lei, ele tem que pensar nesses princípios. E na hora de aplicar também, aplicador da lei, na hora de criar a lei, na hora da feitura da lei e na hora de aplicar a lei. Simples, né? Vamos separar então, vamos diferenciar princípios e lei. Princípios, eles são mais, vamos aqui, acho que de baixo para cima fica mais didático, né? Possui maior grau de abstração, enquanto a lei é dotada de menor grau de abstração, no sentido de que a lei ela consegue atingir o caso concreto de uma forma mais objetiva. Os princípios, eles não pensam no caso concreto, eles são abstratos. Por isso que a gente fala também que a gente utiliza a regra do sopesamento ou da ponderação, né? Sopesamento ou ponderação. Por quê? Porque a gente não vai revogar um princípio
em relação ao outro quando houver o embate. A gente vai sempre tentar aplicar os dois na medida do possível. Havendo divergência entre os princípios, invoca-se a proporcionalidade ou ponderação de valores, aplicando em conjunto na medida de sua compatibilidade. Logo, não há revogação de princípios. A lei já agora, tendo embate entre elas, somente uma delas prevalecerá. Não tem como aplicar duas leis no caso concreto. A gente vai ver lá num tópico dentro da aplicação da lei penal, o subtópico chamado conflito aparente de normas. O conflito aparente de normas, ele é aparente porque aparentemente tem duas leis que podem ser aplicadas no caso concreto. Mas na verdade a gente não tem como fazer isso aí. A gente vai aplicar apenas uma, por isso que o conflito é aparente, né? Então a gente fala, por causa disso, tem esse embate, apenas uma delas vai prevalecer, a gente fala que é a regra do tudo ou nada, ou aplica ou não aplica a lei, não tem meio termo, como tem no caso dos princípios. Finalizou, a gente tem aqui um esqueminha que é do professor Jamil Shahin, que ele separa em princípios explícitos e princípios implícitos. É legal. Ainda existem outros princípios explícitos no texto constitucional, mas é bem legal essa tabelinha aqui. O princípio da legalidade, que é o que a gente vai ver hoje, que ele vai se subdividir em anterioridade e retroatividade. Cadê? Na verdade, a gente vai falar sobre reserva legal e anterioridade, né? Mas a gente vai falar sobre a retroatividade da lei, que a gente vai tratar aqui dentro da anterioridade. Personalidade, também chamada de responsabilidade social, individualização da pena e humanidade, ou humanidade das penas. Princípios implícitos, intervenção mínima, com dois corolários que muita gente se confunde, fragmentariedade e subsidiariedade. Vamos ver esses caras também depois numa próxima aula. Ofensividade ou lesividade, insignificância, também chamada de bagatela, né? A bagatela própria, né? Insignificância própria que a gente chama. Adequação social, proporcionalidade, vedação do bis in idem, que é a vedação da dupla punição pelo mesmo fato, e culpabilidade como implícitos. Daí é bem legalzinha essa tabelinha. Cai em prova isso aí, eles perguntam. Não cai tanto, mas eles perguntam. Ultimamente eu não tenho visto cair muito não, eles perguntando o que é explícito e o que é implícito. Eles perguntam mais os conceitos e os corolários. Vamos discriminar então, vamos explicar um pouquinho, explanar o princípio da legalidade, que é a nossa aula de hoje. Legalidade também a gente gosta de falar, e eu vou falar para vocês que nas aulas vocês vão aprender latim comigo também. Latim, vão aprender alemão, um pouquinho de inglês, English, yes, please. E aí, começando com latim, a legalidade também é chamada de nullum crime, nulla pena sem lege. Não há crime, não há pena sem lei. Nullum é não, crime é crime, nulla pena não há pena sem lei. Então vamos tentar entender primeiramente, começar do início, fundamentação do princípio da legalidade. Todo mundo conhece que lá no artigo 5º, inciso 39, está até escrito aqui, da Constituição Federal, a gente fala sobre ele. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O artigo 1º do Código Penal fala basicamente a mesma coisa. Não há crime sem lei anterior que o defina, ponto. Não há pena sem prévia cominação legal. Então, antes de ter o crime, antes de ter a pena, a gente tem que ter a conduta. Basicamente é ele. Perdão, antes da conduta tem que ter o crime e a pena, né? Então, primeiro a gente tem que ter a lei criminalizando, e aí sim a gente tem que ter a conduta. Basicamente é isso que ele está falando. Primeiro eu tenho que ter a lei, digamos que ela entrou em 2020, a conduta foi em 2021, beleza, tudo certinho, exatamente isso que esses dois caras estão falando. Mas além disso, no artigo 22 da Constituição Federal, a gente fala o seguinte: de onde é que vem o direito penal? Quem é que escreve o direito penal? Quem é que cria os crimes e comina as penas? Compete privativamente à União. Legislar, criar, fazer lei sobre. E aí lá no meio, lá no bolo, a gente tem o direito penal. Então quer dizer que, professor, não tem como haver um crime municipal? Não tem como lei municipal criar crimes, tá? Esse é um exemplo. Ainda, além disso, no artigo 9º do Pacto de São José da Costa Rica, a gente tem, olha que legal, essa explicação toda é uma aula isso aqui. Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que, no momento em que foram cometidos, não constituíam delito. Tá vendo que aqui, no meu exemplo, já constituía delito, porque a gente tem essa lei criminalizando antes, de acordo com o direito aplicável. Beleza. Tampouco poder-se-á impor pena mais grave do que a aplicável no momento da ocorrência do delito. Ou seja, se depois de perpetrado o delito,
a lei estipular a imposição de pena mais leve, o delinquente deverá dela beneficiar-se. Se depois vem uma pena mais leve, ficou mais leve, mesmo durante a vigência da mais grave, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aplicar a mais leve, eu tenho que aplicar a mais leve. Esse é o raciocínio lógico. É sempre beneficiando o réu. Tudo certo? Vamos explanar um pouquinho aqui sobre os corolários do princípio da legalidade. Lembrando que legalidade significa submissão às leis. Basicamente é isso. A gente tem que obedecer às leis. Reserva legal, que é a chamada estrita legalidade, é diferente. Apenas lei em sentido estrito. A legalidade penal fala isso. Apenas a lei em sentido estrito que pode criar crime. O que é a lei em sentido estrito? É a chamada lei material e formal ao mesmo tempo. Eu nunca soube entender de direito qual que é a diferença de lei material e lei formal. Ora, material vem de matéria. Opa! Formal vem de forma, procedimento. É muito simples. A gente tem dois tipos de leis, dois tipos normativos. Eita, caneta vermelha. Dois tipos normativos que possuem o procedimento, a forma de lei, de acordo com a Constituição Federal. São quem? Leis ordinárias, LOs, deixa eu botar ó, grandão, LOs, e leis complementares, LC. Esses caras aqui, eles têm o quê? Eles têm forma de lei. A forma para eles serem criados é a forma de lei. É o que a Constituição Federal fala. Isso aqui é lei. Lei em sentido estrito. Pronto. Quer dizer, então, que lei ordinária e lei complementar que podem criar crimes e combinar penas. Esse é o raciocínio lógico. E o que é material? Matéria constitucionalmente reservada à lei. Quais são as leis materiais? O que é lei em sentido material? Tudo que a Constituição Federal permite agir como lei. A Constituição Federal fala, ó, existem medidas provisórias que podem tratar sobre direito penal, desde que não seja direito penal incriminador. Até aí vocês estão entendendo. Existem resoluções, existe a própria emenda constitucional que vai entrar no texto constitucional. Então tudo isso aí age como lei. Fala sobre matéria de lei. Só que o que é lei? O que nasce como lei mesmo, na forma de lei? Lei ordinária e lei complementar. Então, para a gente criar crime como apenas de acordo com o princípio da estrita legalidade, apenas leis ordinárias e leis complementares. Faz sentido isso, será? Subprincípio da anterioridade é exatamente aquele exemplo que a gente deu ali atrás. A lei deve ser anterior à conduta. Então eu tenho uma lei aqui que veio em 2020, eu tenho uma conduta, um crime, vou botar aqui, crime. Aí pratiquei o crime em 2021. A lei tem que ser anterior ao crime. Basicamente é isso. Se depois a lei for revogada, Se a lei for revogada aqui em 2022, o que a gente faz com o crime? Revoga o crime. O que acontece? Abolice o crime. Se o cara está preso, o cara é solto. Basicamente é isso. Por quê? Porque tem que sempre beneficiar o vagabundo. Opa, falei muito. É o réu. Não me prendam. Basicamente isso, princípio da anterioridade. Ele está lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. A lei deve ser anterior. Se a lei for mais gravosa, aqui, lei gravosa, a gente aplica a lei mais benéfica. Se a lei for mais benéfica na frente, a gente aplica a lei benéfica. Basicamente isso. A gente vai falar isso aí sobre retroatividade, ultratividade lá na aplicação da lei penal. Deu para entender, né? Agora a gente vai para um assunto que pouca gente fala desses caras aqui, que são os fundamentos político, democrático e jurídico. É bem simples, mas a gente tem que entender qual que é o fundamento político. Candidato, qual que é o fundamento político do princípio da legalidade? Aí o candidato vai falar, Vossa Excelência, não me recordo, aquela frasinha de praxe, não me recordo, Vossa Excelência.
A gente tem que se recordar, a gente tem que saber, pelo menos desenrolar um pouquinho, né? Então, o fundamento político tem a ver com o quê? Com o poder político. E poder político lembra daquela nossa divisão dos poderes. Na verdade, não é divisão dos poderes, né? São as três funções do poder, né? O poder político ele possui três funções, né? Vamos lá. Função executiva, legislativa. Ficou ruim aqui, né? Deixa eu ajeitar aqui. Ficou pior ainda. Executiva, legislativa e judiciária. Eu crio a lei, eu aplico a lei e se der uma contenda, um problema, um litígio, a gente vai julgar esse problema aí, judiciário. Beleza. Essas três funções do poder político, por isso que é o fundamento político, entenderam isso aí? Entenderam isso aí? Ficam vinculadas ao princípio da legalidade. Então, vinculadas ao. Vou escrever princípio assim, PCP. Princípio da legalidade. Opa, esse já ficou estranho. Legalidade. Então, basicamente, esse fundamento político ele funciona para impede o poder punitivo. Vamos desenrolar isso aqui. Poder, meu Deus do céu. Punitivo com base no livre arbítrio. Na hora que eu for instaurar a persecução penal, desenrolar toda a persecução penal, eu tenho que sempre obedecer a lei, legalidade. Faz sentido, né? Então, o fundamento político, a gente utilizar então as divisões ali do poder político, né? Tá? Não são poderes, não é poder executivo. A gente fala informalmente, mas na prática a melhor técnica diz que na verdade são divisões, são funções do poder político. O poder político é uno, né? Uno. Então não tem como a gente fazer isso aí, são funções. Na verdade ele é uno e indivisível, né? Falar divisão fica pior ainda, né? Vamos utilizar a melhor técnica, né? São funções. Funções do poder político. Fechou? Vamos pro fundamento democrático, então. Pô, o fundamento democrático fala que o parlamento, na hora, é ele que tem que criar as leis, né? Parlamento cria as leis. Porque, olha, a democracia não é o povo participando, então é o próprio povo que tem que fazer isso. Ele é o responsável pela criação das leis. Basicamente é isso. Por isso que medida provisória MP, deixa eu colocar, é vedado que medida provisória MP criar crimes. Por quê? Porque a MP vem lá do executivo. E o representante do povo é o parlamento. Pronto. Olha como fica fácil. Professor, quer dizer que se cair na prova, então, que a vedação da criação de crimes por meio de medida provisória, ela tem fundamento, olha aqui, ela tem fundamento democrático, quer dizer que tá certo? Certíssimo. Entenderam onde é que a gente tá querendo chegar? Esse é o bizu, né? Pouca gente fala sobre isso. Pouca gente fala sobre isso. Aproveite que é promoções. Fundamento jurídico. É muito simples, é muito simples. Essa lei, desde que escrita bonitinha, objetiva, concisa, clara, prévia, respeitando o princípio da legalidade, anterioridade, ela produz um efeito intimidativo. Intimidativo. Basicamente é isso. É importantíssimo, é um importante efeito intimidativo. É para isso que teoricamente, por isso que é o fundamento jurídico, a lei ela é criada para produzir efeito intimidativo no mundo, numa utopia, no mundo perfeito. Então, somente de a gente já criar a lei, o fundamento jurídico já com esse efeito intimidativo impediria da pessoa praticar o delito.
A gente sabe que não é a realidade, mas teoricamente é para isso que foi criado. Entender então os fundamentos, então agora a gente vai para a abrangência do princípio da legalidade. É importante a gente falar que a gente vai juntar junto é bom, né? A gente vai colocar junto do crime as contravenções penais. Então não há crime nem contravenção penal e junto da pena a gente vai colocar a medida de segurança aplicável e inimputável. Então não há crime, contravenção penal, não há pena ou medida de segurança, primeira coisa, sem lei. E a gente já viu isso aí, né? Num crime, numa pena sem lege, né? Que é o quê? É aquela lei ordinária e aquela lei complementar. Basicamente isso aqui. Somente lei em sentido estrito pode criar crime, contravenção, pena ou medida de segurança. Tudo certo? Sem não há, então, crime contra a ação penal, nem pena ou medida de segurança sem lei anterior. Num crime, numa pena sine prévia lege. A lei deve ser prévia, deve ser anterior. Aí a gente tem que entender que é vedada a retroatividade maléfica. É ou não é? Da lei penal. Que foi exatamente aquele exemplo que eu dei, né? A lei. Eu tenho uma lei X aqui que aplica a pena máxima de 3 anos. Aí aqui eu pratico crime, conduta. Aí aqui vem a lei Y com pena máxima de 20 anos. Eu posso aplicar essa lei aqui? Não, não tem como aplicar essa lei aqui não. Ela não pode retroagir, não. Para alcançar aqui a conduta, não. O que vai acontecer é que a gente continua aplicando a lei da data do fato. Basicamente é isso. Tudo certo? Agora, a retroatividade benéfica pode. Tudo benéfico pode. Pode. Ó. Retroatividade. Retro é para trás, atividade para trás. Atividade. Retroatividade benéfica. Aí. Então vamos usar esse mesmo exemplo aqui. Tira um print da tela se precisar. Tirou? Tirou o print. Vamos mudar. Agora, pena máxima 1. Opa! Não, mas durante a conduta criminosa tinha uma outra lei, professor. Tem que aplicar outra lei? Não. Aplica sempre a mais benéfica. Em regra. Essa é a regra, né? Então, ele volta aqui para alcançar a conduta criminosa. Esse é o raciocínio lógico. Simples, né? Então, também não há crime contra a ação penal, pena, medida de segurança sem lei escrita, né? Num crime não há pena sem lei escrita. O que é isso? Não pode, não pode haver o que? O chamado costume incriminador. O costume não está escrito, né? O costume ele serve para interpretação. Costume, que é o direito consuetudinário que a gente fala, o costume ele serve para interpretação. Interpretação. É para isso que ele serve. Agora, é costume que a gente. Não, aí não, tem que estar escrito na lei, ele tem que ser escrita, né? Aí senão. Aí vira a casa da mãe Joana. Como é que ele serve para interpretação? Lá no furto noturno, com repouso noturno, o repouso noturno não está escrito em lugar nenhum. Agora a gente tem que utilizar o quê? O costume do lugar para entender quando que a gente está nessa circunstância de repouso noturno e quando não. Então cada lugar do país, que é muito grande, né, continental, né, tem um costume diferente para o repouso noturno. Então é basicamente para isso que ele serve, tá? Sem ler. Aqui a gente está chegando no final, acho. Acho que são os últimos três, né? Depois a gente vai iniciar uma outra aula de princípio da insignificância. Então, sem lei estrita, num crime, numa pena sem lei estrita. O que é isso aqui? Estrito. O que é ser estrita? A gente não pode utilizar a chamada analogia. Vou botar aqui para trás. Ó. Vedada. Analogia in malam partem.
ou seja, incriminadora. Ruim, mal para parte, ruim para parte, né? Sendo bem didático, né? In malam partem, né? Ruim para parte. Por quê? Porque a lei ela tem que ser estrita. Ser estrita significa a conduta que eu pratiquei na vida real tem que bater 100% com o que está escrito na lei. Se não bater 100% com o que está escrito na lei, não é crime, ou pelo menos não é esse crime, né? Então, um exemplo disso aí é. Eu tenho aquele crime de assédio sexual, né? Assédio sexual. Do artigo 216A, se eu não me engano. Opa. Eu não posso criminalizar o assédio moral com base no assédio sexual. Assédio moral, que não é uma conduta criminosa. Eu não posso criminalizar essa conduta e falar o seguinte: não, não, mas a gente já tem o assédio sexual, é muito parecido. A gente criminaliza aqui, é uma analogia, é utilizar um caso que existe para um caso que não existe e dar a mesma aplicação para eles. Não existe isso aí. Ou eu tenho uma lei estrita exatamente que fale sobre o assédio moral, ou não é crime. Entenderam o raciocínio lógico? O raciocínio lógico é esse. Analogia em bonam partem pode. Analogia em bonam partem pode. Eu vou botar assim. Sim. Analogia em bonam partem pode tranquilamente. Aí. Sempre para beneficiar. Então, não há também crime contra a ação penal, pena, medida de segurança sem lei certa. Esse aqui é básico. Nulo crime, nula pena sem lei certa. É basicamente o princípio da taxatividade que tem caído bastante em prova esse princípio aqui. Também chamado de princípio da determinação, mas ele gosta de cair com o princípio da taxatividade. Eles gostam também, eu já vi muitas questões da banca examinador colocando o seguinte: o princípio da legalidade se subdivide em princípio, vou voltar aqui, da reserva legal, anterioridade e taxatividade. Na verdade, tudo que a gente está vendo aqui é a abrangência da lei. A subdivisão da legalidade é reserva legal e anterioridade. Para a questão de prova é basicamente isso, tá? Legalidade é diferente de reserva legal. E a legalidade se subdivide em reserva legal e anterioridade. Para a prova é isso. Esse é o bizu que eu tenho para vocês. Mas eu sou da corrente, da doutrina que entende que. Tá, beleza, guerreiro. Não tem problema nenhum. Mas para a prova, essa é a regra. Pelo menos é o que eu tenho visto nesses meus últimos 8 anos aí de concurseiro. Então, a lei certa, ela não gosta do chamado tipo penal indeterminado. É vedado chamado tipo penal indeterminado. O que é o tipo penal indeterminado? É aquele que não fala 100%, não tem a clareza necessária para a gente conseguir dar início ali à nossa persecução penal, para a gente conseguir entender o que o crime quer falar. Ele gera muita dúvida. Entendeu o raciocínio lógico? A população, o cidadão, ele tem que ter um perfeito entendimento da norma, ele tem que ler e entender 100%. Eu não posso falar, não, mas espera aí, isso aqui, né? Então a gente tem alguns problemas, alguns delitos aí no nosso ordenamento jurídico que eles tem gente até que entende que fere o princípio da taxatividade, exatamente por ser muito amplo, muito aberto, a gente não entendeu alguns conceitos, né? Conceitos que não fazem sentido ou pelo menos conceitos muito indeterminados, né? Tinha que ter uma explicação, uma explanação muito melhor. Então a lei certa é isso. Eu tenho que ler e eu tenho que conseguir entender certinho ela. Para quem que é isso aqui então? Para quem que é? A gente fala que é dirigido para quem? Para o legislador, né? Para o tiririca. Opa.
Pronto. É o legislador, é ele que cria a lei, é ele que tem que criar uma lei taxativa, determinada, certa, sem conceitos amplos abertos, né? É basicamente isso. E aí, para finalizar, a lei ela tem que ser necessária. Isso aqui, na verdade, nada mais é do que um desdobramento do princípio da intervenção mínima. Pessoas, rapidão, o que é esse princípio da intervenção mínima? A gente vai ver mais para frente. O princípio da intervenção mínima fala que o direito penal tem que intervir minimamente, na verdade. É isso. O direito penal ele é subsidiário, ele é o último guerreiro a ser acionado. Primeiro a gente tenta acionar todos os outros ramos do direito. Porque o direito penal ele tem uma sanção muito grande, que é a privação da liberdade. Então a gente não vai aplicar ele para tudo. Pode parecer estranho, eu trabalho em uma delegacia de polícia, mas todo mundo acha que qualquer conduta estranha, imoral, errada é crime. Não, não é assim que funciona, né? Por causa do por força do princípio da intervenção mínima, são aquelas condutas mais sérias, mais gravosas que atingem os bens jurídicos tutelados, que são os bens jurídicos mais necessários à vida, o convívio em paz na nossa sociedade. Basicamente é isso. Então, a lei, o crime ele tem que ser necessário. Por isso que ocorreu a revogação do crime de sedução. Crime de sedução, antigo artigo 217 do Código Penal. Deixa eu ajeitar aqui. Porque não era necessário a gente criminalizar essa conduta, né? Basicamente, essas são as abrangências aí do nosso princípio da legalidade. Assim a gente finaliza a nossa aula, deu ali 33 minutos, padrão, esse vai ser o nosso padrão de aula, rápido e com tudo que a gente precisa para conseguir passar nos concursos. Feitoria gurizada, não se esqueça de se inscrever no canal, de me seguir, vou deixar o Instagram ali, deem um like, ativem o sininho, tudo isso aí que vocês já conhecem, valeu demais!